Olá, pessoal! Eu sou a Aline Alencar e você está no canal Páginas e Café. No vídeo de hoje, eu vou iniciar um projeto aqui no canal sobre contos. O nome desse projeto é Quem Lê um Conto Comenta um Pouco. Já tem um tempo que eu venho iniciando minhas leituras nos contos e eu tenho me surpreendido. Eu confesso que eu não gostava muito dos contos porque os contos me deixam assim com um gostinho de quero mais. São leituras rápidas, histórias que começam já meio que da metade e termina logo e sempre me deixam assim, mas eu queria mais umas 5 ou 6 páginas para eu saber como é que fica. Mas enfim, eu comecei a ler alguns contos interessantes e eu tô gostando e resolvi começar esse projeto, tá? Como a gente tá no mês do terror, do horror aqui no canal, eu li 3 contos de horror nesse mês. E eu vou tentar não dar spoiler, tá? Durante a leitura, eu li desses contos, são contos de 3 escritores diferentes, eu tive uma impressão e eu fiz uma comparação sobre a escrita deles 3. O primeiro conto que eu li, eu vou dar uma pescada aqui que eu escrevi, tá? O primeiro conto que eu li foi a história do demoníaco Pacheco, desse livro aqui, ó, do Ítalo Calvino, tá? Contos Fantásticos do século XIX. Esse conto não é do Ítalo Calvino. Esses contos que constam nesse livro aqui, eles foram escolhidos pelo Ítalo Calvino. Bom, gente, esse conto me deixou com bastante medo. Ele é um conto curto, rápido, como quase todos os contos, mas eu fiquei bastante amedrontada. Ele fala do que você é capaz de trazer para si com pensamentos e energias ruins. É um conto bem amedrontador. Eu fiquei bastante assustada e bota a gente para pensar. O que é que você pensa a respeito de certas coisas que pode trazer para você energias ruins, coisas ruins? Você pode atrair para você pessoas negativas, energias negativas que podem até atrapalhar a sua vida e que pode até fazer com que você passe por algumas situações aterrorizantes, como aconteceu com o demoníaco Pacheco. Outro conto que eu li, eu já tinha lido alguns contos do Edgar Allan Poe, até falei em um vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu não tinha gostado muito, porque eu acho que foi o livro que eu escolhi dele de contos para poder ler, que eu não era meio escolar, eu achei assim bem primário mesmo a linguagem, e eu não gostei muito não. Depois eu fui ver que esse livro tem até uma ficha de leitura, então realmente eu acho que deve ser adotado nas escolas esse livro. Mas aí eu comprei esse daqui, ó, esse livro lindo de Contos de Imaginação e Mistérios do Edgar Allan Poe, e o livro que eu li, desculpa, o conto que eu li desse livro aqui foi William Wilson. Fala da história de um aristocrata e esse homem ele vive em conflito direto com 2 personalidades. Uma de homem muito bom, digno, muito sério da sociedade, e outra de um ser vil, desonesto, desumano, altamente hipócrita. Então ele vive a vida dele toda se confrontando com essas 2 personalidades que ele tem. E o que acontece é que, isso aqui é um spoiler, tá, gente? No final, ele simplesmente acaba com a única coisa boa que ele tem, que é esse lado humano, esse lado honesto, esse lado... O final do conto termina assim, mas também é um conto muito bom e é um conto realmente de horror. Eu mudei a minha opinião sobre Edgar Allan Poe depois que eu comecei a ler esses contos aqui. Esse livro aqui é maravilhoso, uma edição linda e vale a pena ler esses contos. São muito bem escritos. Eu tenho me surpreendido com isso aqui. Bom, o terceiro conto que eu li, desse calhamaço aqui, ó, não podia ser diferente, Os Grandes Contos de H.P. Lovecraft. Gente, muito bom.
Eu nunca tinha lido nada de H.P. Lovecraft e eu gostei bastante. Eu achei muito bem escrito. Os contos são rápidos, mas são assustadores. Esse conto que eu li foi A Fera na Caverna. Esse conto que eu li, ele fala de um excursionista que ele está participando de um passeio, né, de uma excursão, e ele se perde do restante do grupo e dentro de uma caverna, ele se perde dentro de uma caverna e ele começa a entrar nos caminhos mais perigosos e mais estranhos da caverna e ele chega um momento que a chama que ele tá levando, né, a pira que ele tá levando, ela se apaga. Aí ele começa a escutar passos vindo em direção a ele. E ele acha que é uma das pessoas da equipe dele, né? O guia da excursão. Só que daqui a pouco ele começa a perceber que não eram passos de uma pessoa, de um bípede, eram passos de um quadrúpede. E que esses passos eram de uma maneira diferente, eles se arrastavam. Gente, quando a gente tá lendo isso aqui, a gente meio que sente, que escuta os passos da fera, da caverna, se aproximando dele. Então a pira dele vai se apaga, a tocha se apaga de uma vez e ele fica totalmente no escuro. E quando ele fica no escuro, o Lovecraft, ele vai descrevendo de uma maneira tão assustadora essa fera chegando perto e se aproximando dele, até que acontece um fato e ele consegue se salvar e sai correndo e se encontra com o guia e resolve voltar para ver se ele tinha aniquilado a fera. Quando ele volta, o guia tá com outra tocha e ele começa a iluminar ali a área onde a fera está deitada, e ele começa a perceber características da fera que são semelhantes com um macaco. Até que a fera se mexe e se vira. Quando a fera se vira, aí o susto é fatal. E eu não vou contar o final, vocês vão ter que assistir, vocês vão ter que ler. Mas é muito bom. Gente, muito bom H.P. Lovecraft, muito bom. Esse livro foi uma indicação de um amigo do meu curso de especialização, eu faço um curso de especialização em docência. Esse livro foi uma indicação do William, ele é psicólogo, e ele viu que eu gosto muito desse gênero, e ele me indicou esse livro de contos. Mas, William, obrigada, muito bom, eu tô gostando muito mesmo. Bom, o que eu percebi, a diferença da escrita entre esses três escritores é o seguinte, eu acho que nesses contos aqui acontece que há o que é que é mais focado? É a consciência humana. O fato, todos os contos que eu já li desse livro aqui falam sobre consciência humana, sobre a capacidade que a gente tem de trazer as coisas pra gente, às vezes até sem a gente nem perceber. O Edgar Allan Poe, ele fala de personalidades humanas, ele constrói a personalidade dos personagens dele de uma maneira tão marcante que você consegue ver ali na frente aquela pessoa. Ele descreve muito bem e ele descreve as personalidades doentias, tá? As personalidades, as doentes, digamos assim, das pessoas. E é bem interessante a maneira como ele constrói tudo isso dentro de poucas páginas. Muito bem escrito esses contos de Edgar Allan Poe. E eu acho que o Lovecraft, o que acontece com o Lovecraft é que ele consegue mexer com a gente. Ele mexe com o leitor. Ele vai descrevendo assim pontos tão minuciosos, ele vai narrando pontos tão minuciosos que vai aguçando tanto a nossa ansiedade, o nosso medo, e a gente fica louco para saber o que é que vai acontecer, a gente fica amedrontado, e eu fiquei ansiosa, as minhas mãos começaram a suar. Então, ele consegue fazer isso também em poucas páginas. É a diferença que eu achei nesses 3 livros de contos. Bom, gente, por hoje é só. Eu só li esses 3 contos para o mês do terror, tá? E se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo.
Tá rolando ainda uma promoção. Gente, vamos participar que eu tô louca para fazer esse sorteio. Tá rolando uma promoção de 204 inscritos aqui no canal. Eu vou deixar linkado também aqui embaixo para você, tá? Para você que não tá participando ainda, se inscrever e participar. E fica com a gente, fica por aqui, participa da promoção que vai ser bem legal ter você aqui com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.